Continuando a história então do Lestat. Ele era o filho mais novo, certo? E o Lestat, ele queria ir para a vida monástica. Ele queria ser um, digamos assim, ele queria... porque assim, ele sempre via a mãe dele lendo. A mãe dele, ela tinha uma válvula de escape. Ela era uma nobre, então ela ficava muito entediada. Então, ela era uma mulher muito culta. Então ela sabia ler italiano, ela sabia ler francês. Então ela vivia dentro dos livros dela. Então ela lia livros em italiano, ela lia livros em francês. Então ela vivia, digamos assim, num mundo à parte dela. Na válvula de escape dela, que eram os livros. E o Lestat não conseguia entrar nesse mundo da mãe dela. Muito menos os irmãos do pai, porque eles eram, como eu falei, eles eram nobres, sim. Mas eles não eram da nobreza de Versalhes, que era a nobreza culta. Eles eram daquela nobreza pega-lebre, era uma nobreza pobre. Então eles não tinham cultura. Eles tinham cultura, mas não essa cultura ligada à riqueza da França. Não, aquela cultura dos caras que viviam ali, sabe, digamos assim, na montanha ali, dono de terra. Mas pô, que cultura você tem ali no meio, sabe, dono de uma, tipo assim, ele dono da terra, dono do castelo. Tinha um vilarejo ali perto deles. Mas eles não tinham, digamos assim, uma cultura de conhecimento. A mãe dele tinha, mas o pai e os irmãos não tinham. Nem ele tinha. Ele queria se aproximar do mundo das letras. Então ele queria ir para a vida monástica e pediu para ser levado, né, para uma... digamos, para ir para uma espécie de não monastério, mas... Então, digamos assim, ele estava indo para uma escola para viver como se fosse numa espécie de... monastério, digamos assim, uma espécie de lugar onde os padres viviam e tal, e onde outros garotos também. E ele foi pra lá. De início assim, ele não foi, de início assim, o pai não queria deixar ele nem a pau. E os irmãos também, pô, já pensou um nobre, a família deles ligado a uma tradição ancestral de serem guerreiros. Ele mesmo comenta por cima que a família dele, séculos atrás, quando teve uma invasão ali de outros povos, a família dele, através do castelo, lutou. Então imagina o orgulho ancestral que eles tinham. Então imaginar. Porque assim, não necessariamente um nobre ser padre é ruim, porque existiu o que a gente chama de os estados, né? Eram estados, eram aquelas classes sociais da França. Então tinha o primeiro estado, que era a nobreza. O segundo estado, que era a igreja, mas o segundo estado pertencia à igreja do nobre, certo? E o terceiro estado eram todos os outros. Então era a burguesia no começo do terceiro estado, que vinha, né, na pirâmide, e depois vinha todos os outros, inclusive o cara da igreja também, que não era nobre, tá ligado? Só que o nobre da igreja estava no segundo estado. Mas enfim, então você imagina um cara, assim, não era necessariamente ruim, porque o nobre podia pertencer à igreja, ao segundo estado, por mais que ele era pega-lebre, não era uma coisa que queimava, mas porém ele pertencia a uma tradição ancestral de guerreiros, apesar de não serem mais nada ali. Mas tinha orgulho da família, o pai não queria deixar ele ir, mas a mãe era uma mulher culta, falou, deixa o menino ir, porra, né? Aí ele foi. Desculpa a minha linguagem aqui, mas eu vou contar na minha linguagem, porque resumo de livro, fazer a minha linguagem, certo? Voltando ao assunto. Ele foi, ele conta, né, no livro Vampiro Lestat, que ele adorou aprender a ler ali, sabe? Pelo menos não a ler de maneira culta e fina, mas pelo menos a deixar de ser um analfabeto. E ele fazia as coisas com prazer, as ordens que o padre dava, ele gostava de obedecer. Ele conseguiu, digamos assim, ter uma ligação, ele adorava a tradição e os rituais que eram feitos na igreja. Para ele era um prazer participar de tudo isso. Então foi muito bom para ele. Então automaticamente o padre viu que ele tinha, digamos assim, ele era feito para a vida monástica. Aí o padre escreveu uma carta para os pais do Lestat, dizendo que o menino tinha um talento para a vida monástica, né, porque ele podia ficar lá, que, sabe, ele seria recebido e não sei o que se ele quisesse isso, né, na vida. Aí o pai mandou os irmãos, traz o moleque de volta para cá, que não quer esse moleque lá não. E aí os irmãos trouxeram o Lestat, que veio chorando, e ainda deram um peteleco nele, por ele querer isso, né? O que gerou nele ainda mais, digamos, mais mágoa e ressentimento da família que ele já tinha. Aí a mãe, sacando, ela viu a tristeza dele. A mãe era muito ligada no Lestat, apesar de, assim, a mãe dele, ela não era ligada a afeto humano, de abraçar, beijar. Ela era uma mulher culta, mas ela não gostava, ela não era chegada a abraços e beijos. Então ela era mais no mundo dele, mas ela era uma pessoa que prestava atenção. Ela
ela viu que o menino estava sofrendo, então ela pegou e levou um dia, fez uma viagem com ele para um castelo de um outro nobre feudal ali da região que mexia com cachorros. Não que mexia, mas tinha cachorros de raça. E ela pegou, não sei como ela conseguiu arrumar, talvez conversando, ela arrumou 2 cachorros, um macho e uma fêmea, de uma raça ali de cão de guarda mesmo, né? Nem de guarda, de guarda, e que tá até para caçar com esses cachorros, são uma raça bem grande, eu não lembro o nome. E levaram esses 2. Então eles conseguiram, a mãe conseguiu isso, ele levou os 2 cachorros, e com o tempo, assim, o Lestat era, digamos, pré-adolescente, adolescente, e cuidou dos cachorros, esses cachorros já depois ficaram grandes, deram cria, né? Aí o Lestat até começou a treinar essas crias. Aí um dia, no vilarejo do castelo ali, né, perto do castelo ficava um vilarejo, foi um dia lá um grupo de teatro, esses grupos de teatro nômade. Tinha muito na França nessa época aí disso, certo? Não são ciganos, porque o Lestat no livro da Anne Rice não dizem que são ciganos, certo? Eles eram, digamos assim, um grupo amador que ia de vilarejo em vilarejo para sobreviver. Até porque era uma época muito difícil de sobrevivência. E o Lestat comenta isso no livro. Então esse grupo, um dia amador, foi no vilarejo. Eles ganhavam lá algumas coisas, as pessoas davam coisa de dinheiro, uns trocados, eles ganhavam comida, essas coisas para fazer a apresentação. E o Lestat assistiu isso. O Lestat já estava, digamos ali, entrando na juventude, digamos assim, né? E ele ficou encantado com o show da banda. Da banda não, desculpa, desse grupo de teatro. Ele ficou encantado, sabe? As pessoas apresentaram um show lá, né, um show italiano e tal. O ator principal fazia o papel de um cara que chama Lélio. Eu não conheço esse teatro italiano, enfim. Mas era muito baseado na improvisação. Nem conheço a história desse Lélio e tal. Enfim, já tinha ouvido falar. E daí ele ficou encantado. E quando o grupo de teatro foi embora, o grupo itinerário foi embora, ele foi embora também. Ele pegou as trouxas dele e fugiu com o grupo de teatro. E ficou por um tempo andando de, sabe, vilarejo em vilarejo. Ele começou a tentar imitar as pessoas, e as pessoas desse grupo de teatro itinerário viu que ele imitava bem. E ele era um cara muito bonito. O Lestat ele era loiro, de olhos azuis. Ele era um jovem muito bonito. E ele, como eu posso dizer, se deu muito bem, né? Conseguia fazer. Logo ele era o personagem principal. Ele era o Lélio. E em pouco tempo ele estava tendo um romance com a atriz principal também. E até que um dia num vilarejo lá, ele apresentou, né, teve um romance lá com a moça, dormiu com a moça. Quando ele acorda, cadê o teatro? O teatro foi embora. E quando ele olha, tá os 2 irmãos dele esperando por ele. Ali ele se perguntou, né? Será que meus irmãos pagaram? Ou eles simplesmente viram meus irmãos e foram embora? Ele ficou nessa opção de viram meus irmãos e foram embora, porque eles são nobres, porque os irmãos dele não tinham um centavo para dar também. Enfim, ele voltou muito puto. Mas quando ele chegou no castelo da família dele, a mãe dele olhou pra ele, sabe? Porque assim, o fato dele ter ido escondido machucou muito ela. E ela que sempre foi muito ligada nele. E ele viu que ele machucou muito ela. Nisso o Lestat ficou muito revoltado também, mas ele não falou muita coisa. Ele pegou. Então nessa época ele começa a... Porque é o seguinte, aí depois disso começa a entrar uma época de inverno na França. E diz realmente, né, se você estudar os livros de Revolução Francesa, diz realmente foram dos invernos mais pesados que teve na França, foi esses pós-Revolução Francesa. E para piorar a situação, né? E aí ele comenta nesses invernos, ele caçava. Então ele caçava lebre, ele caçava cervo, e ele levava, não cervo da gleba, cervo animal, sabe? Cervo, aquele animal com chifre que a gente fala cervo, então não é o cervo da gleba, pô. Enfim, aí, então retomando aqui, daí, isso ele gostava disso, Lestat, porque ele era o cara, de repente, o que tinha fugido
A família dele tinha ficado na época super humilhada. Porque já imagina um nobre fugir com um grupo de ator amador e tudo miserável. E o cara era nobre, da nobreza da França, fazer uma coisa dessa. Era inimaginável, então era um escândalo. E de repente era ele o provedor de comida. Então o que fugiu, o que humilhava, era o que dava comida para a família dele. Então os irmãos dele, né, as mulheres dos irmãos dele, né, ficar tudo olhando para ele, porque vai fazer o quê? Ele que produzia, que dava o alimento para a família dele naquele inverno, sabe? Ele gostava disso. Aí começou também a surgir uma situação, parece que, digamos assim, uma matilha de lobos apareceu nessa época e começou a atacar, digamos assim, os servos, né? Assim, não matar os servos em si, mas eles tinham as produção deles ali de animais, de galinha, enfim, os lobos começaram a caçar, começou a atrapalhar eles ali, a vida dos servos. Aí os servos, como responsável, quem que era disso aí? Era o nobre. Então eles iam no castelo lá da família do Lestat e reclamar, ó, tá acontecendo aqui isso aqui. Os burgueses também reclamavam, porque a estrada estava insegura. E o burguês precisava da estrada para poder vender sua mercadoria, para voltar, para poder transitar. Então o burguês, pô, tá tendo um grupo de lobo ali atacando, não tem condição, vocês têm que tomar providência. Porque quem toma providência disso aí é o nobre, certo? Aí o Lestat, porque os irmãos dele não vai fazer porra nenhuma, o pai dele é cego. O Lestat pegou um dia, ele era um cara valente, ele pegou um dia lá, uma espécie lá, um pouco de armadura lá, ele foi na sala de armas da família dele, ele pegou lá, não aquelas pistolas de hoje em dia que se fala, mas aquelas pistolas da época da Revolução, sabe? Bem grande, bem, sabe? Ele pegou lá umas pistolas lá, uma espécie de espingarda, mas não era espingarda, certo? Tinha outro nome, também daquela época. Ele pegou uma espada e uma maca. Maca era uma espécie de massa, desculpa, maca não, massa. Eu não lembro o nome de uma, ela é aquela arma, sabe, aquela bola que tem espinho, tá ligado? Ela é presa numa corrente, numa madeira, aí você roda e você massacrava os caras na época da Idade Média, tá ligado? Então ele pegou um desse, ele pegou uma espada, ele pegou tipo, sabe, uma espécie, não é gibão, é como se fosse um gibão e colocou em torno dele, tá ligado? E foi caçar os lobos, cara. Ele montou num cavalo lá, chamou 2 cachorros dele, colocou aquelas corleiras, sabe aquelas corleiras cheias de espinho, e foi caçar os lobos. O cara era corajoso, subiu a montanha, subiu atrás das matas, e não demorou muito tempo, ele ali no meio do ermo ali, os lobos encontraram ele, começaram a uivar em torno dele. Ele pegou, ele viu, né, ele estava num trecho mais isolado, ele correu em direção à montanha, em direção às árvores, para ficar mais, digamos assim, mais protegido. Ele correu em direção às armas, numa região até gelada, tinha gelo ali, ele conta. E aí os lobos vieram, tinha, digamos, acho que tinha 7 lobos, não lembro se era 8, 7 lobos. Aí ele já pegou, mirou em um com a espingarda e já matou um. Aí 2 lobos vieram em cima dos cachorros, certo? De um cachorro. Só que acontece, os cachorros tava com aquela coleira, eles vieram no pescoço, não conseguiram pegar a coleira. Aí 2 cachorros foram num lobo e mataram. Tá, então foram 2 lobos embora, desses 7 lobos, digamos assim. Só que aí os 2 outros lobos cercaram um cachorro e mataram esse outro cachorro pela perna e tal. Depois foram atrás do outro cachorro. Nisso também o Lestat foi, atirou no outro lobo. Já foram 3 lobos. Nisso o Lestat pegou, saiu correndo com o cavalo, certo? Começou a recarregar as armas, certo? Aí ele pegou, atirou no outro lobo. Nisso, um lobo pegou, mordeu o cavalo por trás. O cavalo já pegou, meio que ficou assim, ele pegou, pulou do cavalo e ele pegou, atirou no lobo. Já eram 5 lobos. Mas aí ele atirou lá, parece, não sei se errou, enfim, aí os 2 lobos final estavam atrás dele. Certo? Nisso o cavalo estava todo detonado lá, digamos assim, certo? Tava num estado, ele falou que parecia um inseto achatado no meio da montanha ali. Gritando, ele falou que nunca ouviu um grito daquele de dor, sabe? O cavalo gritando e berrando na montanha como se fosse um inseto achatado. Aí ele pegou a maca e a espada. Aí os 2 lobos cercaram ele. Só que ele sacou que os lobos estavam fazendo um jogo assim, eles iam e recuavam, atacavam e recuavam para cansar ele, para cansar a
caça, né? Então assim, ele sacou que se ele continuasse nesse ritmo, ele seria morto. Então o que ele fez? Ele se fingiu de cansado. Ele começou a se fingir de cansado enquanto ele ainda tinha força, porque ele sabia que era inevitável que os animais iam atacar ele. Ele começou a se fingir de cansado. E aí de repente ele parou. No que ele parou, um lobo veio com tudo em cima dele. Aí ele pegou, atacou com a massa na cara do lobo. O outro veio, ele deu a espada no lobo. Ele matou, depois finalizou os outros com a espada. Aí ele pegou depois a pistola lá, recarregou e ele tinha se machucado nesse embate com os lobos, né? Um dos lobos conseguiu dar uma mordida na perna dele ainda. Ele pegou, depois ele pegou a pistola e deu um tiro no cavalo, né? Na cara do cavalo, pro cavalo morrer. Parar de sofrer, né? Aí ele voltou todo o caminho para o castelo dele. Quando ele chega no castelo dele, o irmão olha para ele e, sabe, em vez de ver a situação e se preocupar ou sabe, fazer um elogio, o irmão dele vira e fala: não vai dizer que você matou os lobos, como se fosse uma coisa ruim, uma reprimenda. Aí o Lestat olhou com aquela cara tipo: cara, eu vou te matar, sabe? Aí o irmão olhou pra ele: não, mas que bom que você tá bem, que bom que deu tudo certo, né? Que bom, mas a cagada já tava feita. Ele pegou, foi pro quarto e ficou no quarto dias, sabe? Até uma hora a mãe dele não queria receber ninguém. Ficou lá todo sujo de sangue, daquele jeito que tava. Aí a mãe dele desceu lá no quarto dele, olhou pra ele e falou, sabia o estado dele, né? Deplorável, e olhou pra ele e falou: seu pai e seus irmãos não têm imaginação, então eles não sabem o que você passou. Ela falou: mas eu tenho imaginação. Eu sei o que você passou. Ela disse. Aí ela fala... Aí ele vira pra ela e fala: eu odeio eles. Se eu pudesse, deu vontade de matar todos eles. Aí ela sentou do lado dele e ela falou: sabe, eu às vezes tenho vontade de descer pro vilarejo e me entregar pros homens lá. Você imagina um escândalo. Aí o Lestat rachou de rir, né, imaginando o escândalo que a mãe dele causaria se ela fizesse isso. Ele racha e dá risada. Aí ele se diverte com isso, né? Ela se diverte com isso, ela conta pro Lestat. E só ela falou: Lestat, ela disse pra ele que ela tá morrendo, tá com uma doença, né? Não disse qual doença. Ela disse que ela vai ter mais ou menos, ela consegue sobreviver até o próximo inverno. Então eles estão acabando o inverno ali. Ela tem de vida até o próximo inverno. E ela fala: eu tô aterrorizada, Lestat. Isso que eu te contei, você não conta pra ninguém. E ela se levanta e sai. Aí o Lestat saca, né, a força de vontade da mãe dele. Ele se impressiona com isso, ele admira ela, então ele se arruma, né, faz a barba, né, se arruma, depois deixa as servas vir cuidar da ferida dele e dá comida pra ele, e ele aceita voltar pra vida, né? Mas aí o que acontece com isso? Todo o vilarejo, né, o Lestat virou o comentário do vilarejo: o cara matou 7 lobos. Porra, né? E aí os burgueses pegaram, né, as peles desses lobos e fizeram uma capa. E queriam presentear o Lestat por ter, sabe, libertado o vilarejo, né, do lobo, né? Eles foram um dia lá presentear o Lestat, né? O Lestat: eu não vou receber ninguém. Não quero receber ninguém. Aí a mãe dele entrou no quarto do Lestat e falou: olha, Lestat, eu não quero receber ninguém. Não é isso. Você sabe que o filho do burguês, do Elefante, o sobrenome é do Elefante, da família do Elefante, que era o mercantis, né? Aquela burguesia que fazia dinheiro. O filho do Elefante, que chama Nicolas Elefante, ele morou em Paris. O pai mandou o filho para aprender sobre as leis. E ele, em vez disso, aprendeu a tocar violino. E ficou tocando violino. E hoje ele toca violino. E o pai, inclusive, ameaçou quebrar o braço os braços do filho. Mas ele mesmo assim, ele não deixou de tocar o violino. E o pai mandou de volta o garoto pra cá, porque não aprendeu sobre as leis. Ficou lá aprendendo violino, e ele toca violino aí. Então você imagina
o escândalo que vai ser se você ficar amigo desse Nicolas? O escândalo para os seus pais, para seus irmãos? Se você nobre ficar amigo do Nicolas de Defeito, o menino que não aprendeu, não quis aprender a ler, mas fez aprender violino. E por isso, então, o Lestat resolve, então, receber o grupo de burguês. Então, ele desce lá para receber, então, né? O grupo de burguês pega, mostra uma capa para ele, né? A capa então, a parte externa da capa era aquelas peles de lobo, e a parte de interna era uma espécie de veludo, assim, de vermelho. Então o Lestat ficou fascinado na hora que ele viu isso, uma capa linda, ele adorou aquela capa. E dos animais, inclusive, que ele caçou, né, porque estavam destruindo a região ali e tal. E na hora que o irmão viu isso, falou, agora que ele vai ficar impossível, né? Só que aí, na hora que o Nicolas ouviu isso, ele falou, porque eles falam, Monsieur é meu senhor, né? Então ele, Monsieur gosta de coisas impossíveis, elogiou Lestat. Um dia Monsieur tem que me dizer como é que você fez isso, essas coisas impossíveis. Aí os burgueses fizeram lá a saudação, né, que eles faziam para os nobres, e se retiraram, né? E passou um tempo antes do Lestat, né, resolver um dia procurar o Nicolas. Depois de certo tempo, o Lestat um dia resolve ir atrás foi pro vilarejo, né? E mandou chamar o Nicolas e se encontraram não é necessariamente uma taberna, mas como se fosse. Aí o Nicolas foi lá, eles começaram a conversar, e o Nicolas, só que assim, um tava querendo saber da vida do outro. O Lestat queria saber tudo de Paris, como é que era a ópera, como é que era o teatro, como é que as pessoas se portavam, como é que as pessoas andavam na rua. E o Nicolas queria saber tudo do cara que matou 7 lobos. Tudo quem é esse cara, esse jovem que mata 7 lobos assim. Um querendo saber da vida do outro. Só que assim, o Nicolas foi educado, porque ele viu que o Lestat só queria saber de Paris, tudo de Paris. Então o Nicolas contou. Mas para Nicolas era tudo uma grande hipocrisia. Mas ele fez porque ele via toda aquela sociedade. O Nicolas era um cara muito estudado. Então ele contou todo pro Lestat sabe, como a sociedade vivia. Ele achava muito hipócrita, mas Lestat queria saber principalmente sobre o teatro. Então ele contou que ele foi pro teatro, ele contou sobre os cafés, que ele encontrava os amigos. Aí depois o Lestat pede para ele tocar o violino. E quando ele ouve o violino pela primeira vez, que é a primeira vez, digamos assim, que o Lestat tem contato com a música. Ele ouve aquela música, ele fica encantado também. Automaticamente Nicolas, ele tocava bem, e aí ele, como se ele estivesse contando uma história. A música era como se fosse uma história. E aí o Lestat começa a pensar, né, na vida dele, na morte iminente da mãe dele. Ele começa a chorar. Aí o Nicolas fica sem jeito, ele fica chorando, e aí depois ele vai dá um abraço em Nicolas e fala, olha, abençoado seja você aí, você nunca deixe de tocar esse instrumento. E ele vai para casa dele lá. E nisso, ao contrário de afastar eles, ao contrário, deixou eles mais amigos ainda. Então de vez em quando eles iam de madrugada, sabe, tomar um vinho, e o Nicolas tocava uma música lá com a violino, e o Lestat dançava. Tinha um local lá meio isolado, que séculos atrás tinham queimado bruxa, eles iam para esse local, que o Lestat gostava dessa coisa mais mórbida, e lá eles tocavam, sabe, o Nicolas tocava o instrumento, e o Lestat dançava e dançava. E eles faziam planos, né, de fugir para ir para Paris. Um dia aconteceu de ter uma, digamos assim, sabe aquelas festas de... Vou ter que retomar um pouquinho aqui, porque eu esqueci de falar uma coisa. Em alguns jantares que o Lestat tinha com o Nicolas, eles ficavam conversando. Teve um que o Lestat entrou também numa crise existencial. Porque tem que falar o que o Lestat acreditava. O Lestat se dizia ateu, só que ele não era necessariamente ateu. O Lestat acreditava em mágica. Então quem é ateu não acredita em mágica. O Lestat acreditava em mágica. Então o Lestat, ele era ateu assim, para as coisas relacionadas à igreja e religião. Mas ele não era ateu relacionado ao mundo mágico. E o Lestat viu o mundo como mágico. E ele entendia coisas nas sobrenaturais como magia. Então ele não era necessariamente ateu. Porém, ele tinha certa dificuldade em aceitar a morte.
por exemplo, ele se preocupava com a mãe dele e não sabia para onde a mãe dele ia, para onde a mãe dele iria, porque ele não necessariamente que estava em céu e inferno. Então, muitas vezes, como ele acreditava na magia da vida, então ele ficava preocupado se a mãe dele não está mais na magia da terra, então ela vai para onde? Isso deixava ele entrava em crises existenciais e tudo mais. Mas ele teve um muito ruim, mas depois ele começou a melhorar. Mas retomando aqui que eu estava falando da festa. Era a festa da colheita. Aquelas festas que se fazia nessas, sabe, vilarejos, e você fazia uma festa da colheita. Então, digamos assim, o Lestat parece que nem ia, pelo que eu não me lembro, ele nem ia nessa festa. Mas tava todo o vilarejo estava lá. Inclusive os pais do Lestat, os irmãos do Lestat, o pai deve ter sido levado, e tava todo mundo lá, só a mãe do Lestat e o Lestat não tinham ido. A mãe do Lestat entrou no quarto do Lestat para ter uma conversa com ele e disse: Lestat, ela falou, eu não quero perder você, certo? Porque você pra mim é como se você fosse o meu eu masculino. Porque eu não ando a cavalo, eu não saio de casa. Você faz todas essas coisas, você é corajoso, você é valente, você é caçador, você não tem medo da vida. Ela falou, eu acho isso lindo, eu queria ser você. Você é o meu eu masculino. Eu não quero ver esse eu masculino indo embora. Ela falou, mas eu tô morrendo e eu quero que você tenha uma vida, eu quero que você seja feliz. E aqui eu sei que você não é feliz. Ela fala, me custa muito fazer isso. Ela tinha pegado todo o dinheiro que ela tinha guardado, ou que ela tinha trazido da Itália com ela, todas as moedas, todo o ouro que ela tinha, colocou numa sacola, ó, tá, tudo que eu tenho tá aqui. Você vai pegar isso aqui, você vai fugir hoje à noite com o Nicolas, vocês vão para Paris. Eu prefiro que você seja um ator errante em Paris e feliz, do que você seja um infeliz aqui com teu pai e com teus irmãos. O Lestat querendo dizer que não ia partir por causa que ela é mãe dele, né? Ela fala, não, Lestat, eu vou ficar mais contente em saber que você tá lá do que aqui. Ela fala, não quero ser egoísta. Ela falou, o fato de saber que você tá lá nesses meus últimos dias vai me dar paz. E você faz isso, então. Você pega isso aqui e vai pra lá. Eu só quero uma coisa, ela falou, lá existe um lugar que chama o cemitério dos Les Inocentes. Os inocentes, certo? E esse cemitério é onde se faz grande comércio lá. Então tem missivas lá, algum grupo de padres que fazem tradução de cartas de francês para italiano, italiano para francês e outras línguas também. Então você vai achar um padre que faz a tradução do francês para italiano. Você vai sempre pagar para ele e vai mandar notícia sua em italiano. Você vai falar, né? E ele vai escrever em italiano e você vai mandar para cá, pro castelo. E pelo menos eu vou saber da tua vida e você vai me contando. E pelo menos eu posso ter paz nos meus últimos dias, sabendo como é que você tá, sabendo como é que tá a sua vida. E ela falou, agora é uma coisa, você tem que fugir essa noite, porque o pai do Nicolas está desconfiado de que vocês vão querer fugir para Paris. Então você vai pegar essa sacola aqui, você vai até o Nicolas, você vai conversar com ele e vocês fogem para Paris. E é o que o Lestat faz, ele pega, se arruma, vai até a festa do vilarejo lá, que está tendo a festa da colheita, né? E eles, como eu posso dizer, então tem um momento que eles acendem uma fogueira, tal, depois eles vão com fogueiras em direção às colheitas. E aí o Lestat fala lá com o Nicolas, quando o pessoal se afasta para ir para as colheitas, assim, em direção às colheitas com as fogueiras, eles pegam, o Lestat explica para eles a situação e eles fogem para Paris.